Rafa, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Tudo Então vamos lá. certo. Isso aí. Hoje nós vamos falar sobre consequências e bênçãos, né, Rafa? Do comportamento aqui, nosso comportamento aqui, né? Sim. Comportamento espiritual e como as energias se manifestam no nosso dia a dia, né? Então vamos lá. Então, vamos lá. Como nós sempre falamos, né, e sempre vamos reforçar, e a gente vai falar bem devagar para as pessoas entenderem, né? Tudo é energia. E nós somos energias que a gente manipula outras energias, né? Como que a gente manipula as energias? Com a nossa mente, né? A gente manipula com a nossa força de vontade, a gente manipula com a nossa fé, né? Então, a nossa força de vontade, a nossa fé, através dos nossos pensamentos e sentimentos, a gente manipula as energias. E vamos pensar da seguinte maneira: o nosso corpo físico, né? Ele é uma usina de força criadora, né? Por quê? Vamos pensar um nascimento de uma criança, né? Um bebê, como é que ele se forma? Olha que fantástico, que maravilhoso, né? Como Deus, né, é perfeito nessa criação dele. Porque a gente manifesta energias espirituais, né? Condensando essas energias e formando o corpo físico. Então, por si só, o nosso corpo físico, ele manifesta as energias que é nossas mesmos, espirituais. Então, o nosso espírito manifesta o nosso corpo físico, por natureza, por si só, né? E o que acontece, então? A gente precisa alimentar esse corpo físico. Com que a gente alimenta o corpo físico? Energia condensada, que se manifesta na nossa alimentação. Frutas, né, verduras, as sementes que a gente come, a água que a gente bebe, nada mais é do que energia também, né, que alimenta o corpo físico. Só que é uma energia no estado matéria. E no final da história, tudo é átomo. Então, o que acontece? Na verdade, o nosso corpo espiritual, né, se utiliza das forças dos átomos da matéria. E o que acontece diante disso? A vida se faz, porque é assim que acontece, né? E nós influenciamos com a nossa mente, com nossos pensamentos, com nossos sentimentos, essas energias o tempo inteiro. Então, olha que maravilhoso que é, porque se a gente corta o dedo, por exemplo, o nosso próprio corpo dá um jeito, né, de curar. Ele cura naturalmente. Só que muitas das vezes a carga energética é tão forte que a gente precisa colocar mais energia. E aí onde que a gente busca essas energias? Através de medicamento, através de chás, né, um monte de outras coisas. Mas no final é tudo energia. E por que a gente está falando isso? Porque tudo isso fica mais forte, fica mais eficaz quando a gente acredita nessa cura. Então, quando a gente tem a fé, essa força de vontade, uma determinação que certas energias vão curar, essa energia se movimenta. Pode ser através do medicamento, pode ser através de um chá, pode ser através de uma alimentação equilibrada. Então, olha a importância, né, de ter esse conhecimento, de ter esse esclarecimento. E por que a gente está falando isso?
Porque, ao contrário, também acontece, né? Que é o contrário. Quando a gente tem a nossa mente, o nosso emocional em desequilíbrio, quando a gente se desequilibra emocionalmente, a gente também gera uma grande quantidade de energia. Só que ela é prejudicial para o nosso corpo. Ele é prejudicial para o nosso espírito, o corpo, né, o corpo mais sutil do nosso espírito, que a gente chama de perispírito, é o nosso corpo espiritual. Então, através do nosso corpo espiritual, né, as energias se condensam e formam o corpo físico. Se tudo tiver em equilíbrio, tudo maravilha, tudo em harmonia, tudo ocorre perfeitamente, porque a natureza, ela já é assim, né? A gente tem saúde, a gente fica bem, a gente fica feliz, a gente fica alegre, mas se a gente desequilibra a nossa mente, se a gente desequilibra o nosso emocional, reflete no nosso corpo espiritual e no nosso corpo físico também. De diversas maneiras. Aí entra aquilo que a gente sempre falou. Em qual vibração a gente está vibrando? Né? Qual é a nossa vibração? Qual é a nossa sintonia? Por isso que a gente vai falar aqui dos nossos comportamentos diante das situações que se apresentam para a gente. Isso influencia, né, na nossa saúde, no nosso corpo físico e influencia também em outras pessoas. E no momento que nós estamos passando de transição planetária, de mudança vibracional do planeta, nós temos que acompanhar essa vibração, que é o que a gente já falou aqui, amor e fraternidade. Então a gente pergunta, como é que está o nosso estado mental? Como é que está o nosso estado emocional? Está equilibrado? Né? Ou está em desequilíbrio? Porque isso interfere em tudo. Em tudo. Né? Então, como a gente já falou aqui, a mente nossa, né, ela movimenta as energias e a gente modifica elas de acordo com a nossa sintonia, a nossa vibração. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui, para as pessoas entenderem. Vamos pegar o exemplo corriqueiro. Você está num trânsito. Né? Aí, no trânsito pode acontecer muitas coisas, mas o cara lá dá uma fechada em você, bate no seu carro e vocês travam o trânsito ali. Qual é a reação de vocês diante dessa situação? Qual é o comportamento, né, das pessoas envolvidas diante dessa situação? Que tipo de energia você vai gerar ali mentalmente, emocionalmente? Porque vai ter consequências, tanto faz positivas como negativas, né? Então, assim, vamos supor que a pessoa ficou nervoso que bateu o carro ali, né? Tá com raiva, né? O que acontece? Ela está criando um sentimento, criando uma energia de raiva que ela vai emanar para fora dela, para a pessoa que está envolvida dos carros e para o universo inteiro. Tá. Qual é a consequência dessa raiva na questão de energia? Ou seja, é uma energia muito pesada, muito forte, muito densa, que nós chamamos de negativa, né? Isso vai prejudicar o corpo espiritual, que é o nosso perispírito, e, dependendo da intensidade dessa raiva, chega no nosso corpo físico, de diversas maneiras. Né? Sem contar que essa raiva emanada no momento para outra pessoa, você vai acabar prejudicando ela também, porque essa energia vai de encontro com ela também. Então, olha o tamanho do problema de uma raiva no momento, né, numa situação que ocorreu. Pode falar. Às vezes as pessoas abraçam a doença sem saber o que está fazendo, né, Rafa? Exatamente. Então,
né, gera tanta força, tanto poder, aquela raiva, só que é prejudicial para nós. Né, porque ela é uma energia muito densa, muito pesada, muito agressiva. E ela pode não se manifestar na hora, pode se manifestar depois, porque aquela energia vai ficar acumulada. Né? E certo tempo depois a pessoa não sabe, porque aconteceu certas coisas, aconteceu algo, né, no próprio corpo, saiu alguma pereba na cara, na pele, fez isso, fez aquilo. Né? As pessoas falam de questão emocional, e é mesmo. Só que a gente vai dar uma aprofundada. É energia movimentada. Né? Então aquela raiva, o que a pessoa teve naquele momento? Ela teve força de vontade. Ela não percebeu, mas ela teve força de vontade, né? Ela teve disciplina ali. E a gente vai falar assim, ela teve fé naquilo que aconteceu, então movimentou aquela energia para a raiva, para o lado negativo. Só que as pessoas podem fazer para o lado positivo. Tem até um livro, né, Rafa, que a gente já leu e que é muito interessante a gente falar para as pessoas também, né? Que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? O livro da Cris Cristina, é isso, né? A autora dele, O Corpo Fala. Então, tem muito entendimento maravilhoso dentro disso, desse livro, que traz muito sobre isso que a gente está falando, né, Rafa? E é muito interessante a gente buscar, pesquisar, entender, né, os sintomas que a gente tem no corpo, às vezes as doenças que a gente tem, e é tudo causado por sentimentos, e muitas vezes é tudo isso que o Rafa está falando, né? São coisas que se manifestam através daquilo, da energia que a gente colocou ali, dependendo da forma que a gente usou essa energia, né, Rafa? De como a gente acreditou nessa energia, e ela vai achar um jeito de sair, ela vai dar um jeito de mostrar, ó, isso aqui causou algum dano aqui, eu tô aqui, tô presente para esclarecer, para te mostrar que teve uma reação. E é muito interessante esse livro, quem puder ler, leia, e vai ter muitos esclarecimentos sobre isso que a gente está falando. Muito interessante. Então, você veja que você causou, né? Você pode ter causado um grande karma que tem que ser quitado, porque você gerou uma energia que prejudicou o próximo e a si mesmo. Né? Então, olha, aí entra aquela questão que a gente sempre fala do orai e vigiai. É isso. Né? É não explodir de raiva. Né? É controlar isso, é se conter. Né? Em certos momentos, em certas situações. Ah, mas como é que faz isso? A gente tem que treinar. Né? A gente tem que ter disciplina mental. A gente tem que ter essa determinação, essa vontade de querer se controlar. Né? Controlar as emoções, controlar os pensamentos. É treino, é exercício, é exercitar. Porque qual é a outra maneira da gente desenvolver as nossas habilidades se não praticar? Né? Então, dentro dessa questão, né, a gente vai mais profundo, a gente vai expandindo. Como é que é o seu dia a dia? Que tipo de energia que você emana? Né? Você é uma pessoa intolerante? Você é uma pessoa agressiva? Você é uma pessoa que tem ódio? Você reclama sempre? Fala mal dos outros? Tudo isso, né, é manifestação de uma energia negativa, pesada, densa, que prejudica os outros. Né? Porque se a gente é agressivo, o que é agressivo? Né, a própria palavra já diz, a gente está prejudicando alguma coisa. E além da gente prejudicar os outros, a gente está prejudicando a nós mesmos, porque primeiro se prejudicamos. Né? Porque essa energia criada, primeiro está em nós, depois ela sai da gente. Né? E sai pegando todo mundo que a gente vê na frente. Né? É aquela história. Né? Uma pessoa com ódio, duas pessoas com ódio, ódio ao quadrado. Aumenta. Né? Só que isso tem consequências. Consequências no corpo físico, consequências na vida. Né? As coisas não dão certo, por quê?
Porque a gente está emanando sempre energia. Agora, qual é a qualidade dessa nossa energia? Né? Então, em certos momentos da nossa vida, nós temos que começar a pensar, a refletir, a parar, né? Olhar para nós e ver no nosso dia a dia como é que nós estamos se comportando diante das situações. Né? Quando alguém vem falar com a gente, a pessoa está alterada, está nervosa, como é que nós reagimos? Né? Será que a gente fica intolerante com aquilo? E a gente acaba sendo grosseiro, a gente acaba sendo invejoso, a gente tem ciúme. Tudo isso, energias negativas, pesadas, densas, que faz mal ao perispírito nosso e depois faz mal ao nosso corpo físico. Né? Como é que a gente sabe que faz mal para o nosso perispírito? Às vezes não sai nada no corpo físico, mas às vezes tem aquela pessoa que fica cansada, né? Fica esgotada. O que é isso? Energia pesada, energia densa. Muitas das vezes, na maioria das vezes, dela mesma. Então a própria pessoa, né, se esgota com pensamentos perversos, pensamentos negativos, pesados o tempo inteiro. Aquela energia consome a gente. Né? Se compactua com aquilo que chega. Porque essa energia pesada faz mal para o nosso perispírito, porque nós não podemos mais ter essa energia pesada, porque conforme nós evoluímos, né, nós ganhamos expansão de consciência, a nossa energia vai sutilizando e nós temos que entrar nesta mesma sintonia. Né? O que é essa energia sutilizada? Pensamentos elevados, amor, né, perdão, paciência, tranquilidade, paz, compreensão. Esse é o nosso momento de evolução que o planeta está entrando. Então, daqui para frente, qual que vai ser o nosso comportamento diante das situações? Né? Nós vamos ter que ter mais paciência, mais compreensão, né? Nós temos que ser mais mansos, né? Nós temos que ser mais gentil, nós temos que compreender mais o próximo, mais amor. Então vamos pegar a nossa situação lá do carro lá, né? Bateu o carro. Qual que é o comportamento que nós temos que ter daqui para frente? Né? Em vez de nós surtar de ódio, de raiva, né? De querer cobrar as coisas a todo custo, criticar, julgar o outro, onde é que está com a cabeça, por que bateu, por que é isso, por que é aquilo, gerando uma energia ruim, pesada, que vai ter consequências muito negativas, né? Nós compreender, nós tratar a situação com amor, com carinho, né? Entender o que está acontecendo, né? Perguntar se está tudo bem, vamos resolver isso da maneira mais harmoniosa possível, tranquilo, tratando o outro como um irmão, como um amigo, porque aconteceu, não importa os motivos, aconteceu, paciência. Muitas das vezes, né, espiritualmente falando, era para acontecer aquela situação. São N motivos que acontecem, né? E muitas das vezes é para ver como é que é o nosso comportamento diante das coisas. Né? Estamos dirigindo bem? Estamos sendo atenciosos no trânsito? É tudo isso envolvido. Né? Mas a grande questão é, temos amor no coração? Para diante dessas situações, a gente tratar, né, com amor, com carinho, mesmo que seja uma situação catastrófica? E o mais importante, né, Rafa? A gente consegue praticar o bem, a gente consegue praticar com a gente mesmo. A gente consegue olhar para essa situação no nosso dia a dia, fazendo a diferença, trazendo essa mudança para a vida da gente. Ou a gente só absorve o que está fora. O quanto dessas coisas a gente traz realmente para o nosso dia a dia. A gente consegue fazer isso. A gente se dedica a essa prática diária. Então são coisas que a gente precisa se questionar, né? São coisas que a gente precisa olhar com atenção.
Porque hoje existem muitas fórmulas prontas, mas é aquela fórmula que é a mais importante da nossa prática diária. Nosso fazer, primeiro a mudança em nós, a gente começar a mudar em nós essas ações, essas reações, e a gente conseguir praticar fora também com o próximo, para que a gente consegue, no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente se dedicar a usar essas energias dessa forma, né? Dessa maneira, a servir, a nos servir, a servir o próximo, a fazer o bem com essa intensidade. O quanto disso é real na vida das pessoas, o quanto a gente consegue fazer isso ser real para a gente. Porque fórmula tem muitas, né? Hoje a gente tem várias explicações, vários jeitos de criar essas situações. Mas aí a gente pergunta, e quanto disso a gente traz para dentro da gente? O quanto que a gente faz dessas práticas reais na nossa vida? O quanto a gente leva esse lado espiritual da gente a sério? Quanto a gente olha para a espiritualidade com verdade, de tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. A minha ajuda ao próximo, o meu comportamento ao próximo é real com aquilo que eu falo, com o que eu prego. A gente consegue vivenciar isso. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar atento para a gente mesmo e a gente querer fazer a diferença. Nos mínimos detalhes, nas coisinhas mais bobas possam parecer, mas é nesses detalhes mais simples é que a gente começa a transformar as coisas. É que a gente vem trazendo. É o pequenininho que a gente traz o grandão. É através do gesto pequeno que a gente faz um gesto maior. E por aí vai. Isso vai levando, a gente vai levando para a nossa vida inteira. A gente sabe que não é do dia para a noite que a gente faz essas coisas, mas a gente precisa ter uma constância, a gente precisa se olhar com amor, com verdade e falar, não, eu quero essa transformação. E fazer isso acontecer. É na ajuda ao seu próximo, é no servir, é num olhar, é numa forma de perceber as coisas, perceber o outro, poder colocar energia, a percepção, em atenção a tudo aquilo, porque hoje a gente vive num mundo onde tudo passa por nós, numa velocidade gigantesca, e com essa tecnologia as pessoas não se permitem mais prestar atenção, não se permite mais olhar, a gente não sente nem o nosso, muitas vezes nem o do próximo, o lado espiritual, a energia que circula. E muitas vezes a gente atropela. E a gente precisa ter cuidado com isso, a gente precisa olhar para dentro, trazer essas energias, trabalhar e saber realmente o que a gente quer fazer. E ter na consciência que não é um passe de mágica. O passe de mágica é a gente querer fazer diferente. É a gente querer fazer essa energia circular como ela precisa. É a gente vivenciar isso. E fazer da melhor forma possível. É a gente trabalhar em nós. E quando a gente consegue transformar em nós alguma coisa, a gente consegue levar para o outro também. E a gente consegue ver as mudanças. E isso é fato, isso é claro. E é muito bom. Então, assim, a gente precisa fazer essa energia circular em nós e de nós para o mundo.
É isso, Rafa. Então, assim, a gente está emanando energia o tempo inteiro, o tempo todo. A gente é uma usina de energia criativa, tanto espiritual quanto o nosso corpo físico, é uma energia só, né? Só em estados vibracionais diferentes. Mas é aquilo que a gente falou, como é que a gente manipula essas energias que a gente emana? É com a nossa mente, né? Então, como é que a gente faz isso? Né? É um sentimento. O que você sente? Né? Se você está sentindo raiva, se você está sentindo ódio, por exemplo, ou aquele dia você está impaciente, você está estressado, essa energia você vai mandar para fora. Agora você pode direcionar ela. Como é que as pessoas direcionam ela? Falando, né? Pensando no outro, escrevendo. Né? O que a gente vê por aí nas redes sociais, as pessoas se matando verbalmente escrevendo as coisas, né? O que está emanando ali? Que tipo de energia? Uma energia muito pesada. Basta a gente dar uma lida ali e sentir. Quem tem essa sensibilidade já, quem já consegue, né, quem pratica querer sentir essas coisas, consegue. Então a pessoa que escreve algo e emana uma raiva junto, vai junto. Né? É um falar. Né? Você pode falar baixo, você pode falar calmo, mas e no seu coração, o que, que você tem? Você tem raiva? Vai essa energia de raiva. Né? O que, que a pessoa está fazendo? Está prejudicando os outros. Como é que ela faz isso? A gente já falou aqui, com a mente. Né? A pessoa emana essa energia com o poder mental que ela tem. Né? Sente raiva, sente ódio, escreve alguma coisa, ou fala, né, ou pensa, emana essa energia e atrai de volta mais dessa energia, prejudicando a si mesmo e prejudicando os outros, né, fazendo um monte de karma. E essa energia toda negativa, pesada, densa, vai ter que ser o quê? Equalizada. Ou seja, neutralizada. Como é que se neutraliza uma energia pesada? Coloca uma energia mais leve. Como é que se neutraliza o ódio? Com amor. Né? Então, se uma pessoa vem conversar com você, né, emanando raiva, emanando ódio, né, muito brava, muito grosseira, muito agressiva, né, qual é o comportamento para neutralizar aquilo? Amor, sentir amor, ter paciência, né, ficar calmo, ficar tranquilo, emanar uma energia totalmente contrária do que está vindo. Então, olha a importância da gente ter esse conhecimento e, como a Sol falou, colocar em prática no nosso dia a dia. Praticar. Como é que a gente vai praticar a paciência? Como é que Deus faz isso? Ele coloca pessoas que vão tirar a nossa paciência. É prática, é desenvolver. Então vai ter aquela pessoa que naquele momento vai te atazanar, vai te perturbar para você, né, praticar a paciência. Praticar o amor. Como é que vai praticar o amor? Uma pessoa vem grosseira, vem falando asneira, né? Vem emanando uma energia pesada, vem ali querendo te tirar do sério, e você vai ter que praticar o amor, a paciência, a tolerância, a compreensão. É dessa maneira que o universo trabalha. E é todos, né? Com todos. Quem já entendeu, quem já tem mais consciência, né, vai aplicar. Quem já se esclareceu um pouco, aplica isso. E isso vai fazer bem, tem consequências positivas. Né? Você emanar amor tem consequências positivas para o teu espírito, para o teu corpo espiritual, perispírito, para o teu corpo físico, para a tua vida no dia a dia. As coisas vão se harmonizando, as coisas vão se equilibrando, vão entrando nos eixos, porque você conseguiu ficar numa vibração elevada, aonde tudo se encaixa, aonde as coisas vão entrando em harmonia. Né? A saúde vai ficando boa, né? O corpo vai ficando saudável. Isso tudo, né,
consequências do teu estado mental e emocional, no teu sentir, o que se sente. Reflete aqui no corpo físico, reflete aqui no nosso dia a dia. Como a gente já falou, a gente manipula a energia o tempo inteiro com a nossa mente. Positivo ou negativo. Energias boas ou pesadas, densas. Prejudicando os outros e a nós mesmos, ou ajudando os outros e a nós mesmos. Quando a gente emana amor, a gente está ajudando os outros e a nós mesmos, né? O que a gente falou ali? O amor neutraliza o ódio, a raiva, a agressividade. Né? Então, o que a gente está vendo no planeta? Vamos falar em termos planeta, né? Toda essa violência, toda essa guerra, o que está faltando? Está faltando amor. Então, como é que a gente vai ajudar o planeta? Emanando amor. A gente já falou, nas pequenas coisas. Né? Consigo mesmo. Se você se ama, já está de bom tamanho. Você já está emanando amor para o universo, amando a si mesmo. Mas como é que a gente, né, sente esse amor? Qual é o nosso comportamento quando a gente ama? Qual é o nosso cuidado com as coisas quando a gente ama? É totalmente diferente. Então nós temos que observar o nosso comportamento, observar o que a gente sente. Né? Será que quando a gente se ama, a gente vai prejudicar o nosso corpo? Né? Não faz sentido. Né? Então nós temos que tomar cuidado e ter atenção com tudo isso. O que é que está acontecendo? Que tipo de energia a gente está emanando? Como a gente já falou, tudo é energia. A nossa alimentação também é uma energia. Então se a gente está se alimentando, vamos falar assim, se a gente está se alimentando mal, é o que a gente tem no nosso interior. Né? A gente vai procurar, quando a gente está desequilibrado, a gente vai procurar aquela alimentação que vai trazer desequilíbrio também. Né? A gente vai exagerar em certas coisas, a gente vai exagerar em certos tipos de alimento, que vai prejudicar. Por quê? Porque o nosso interior está desequilibrado. Ah, mas como é que a gente sabe disso? A gente tem que começar a se olhar, começar a sentir, né? Observar o nosso comportamento com os outros, sozinho, que é o orar e vigiar o tempo inteiro. Né? E dentro disso tudo, o que a gente precisa mudar? O que é que a gente precisa fazer para as mudanças acontecer? Então, quando a gente começa, pode falar. E tem um livro também dentro disso, né? Tem um livro maravilhoso que eu li também. Quem é você quando ninguém está vendo? Esse livro também é maravilhoso. Faz todo sentido dentro disso tudo que a gente está falando. O que a gente consegue ser para a gente vai ser para os outros. Que é o que a gente fala, né? Que a energia não mente. Não tem como a energia mentir. O que a gente emana do nosso coração, do nosso espírito, é aquilo. Né? Para a gente emanar outra energia, tem que haver uma mudança interna. A gente tem que mudar internamente. E a gente só consegue fazer isso com prática e conhecimento. A gente tem que ir buscar o conhecimento. Não adianta, a gente tem que buscar o conhecimento. Né? Então, a gente tem que observar, orar e vigiar o que a gente escreve, o que a gente lê. Né? Será que a gente julga o comportamento dos outros? Né? A gente não pode julgar. Então, tudo isso gera energia e gera consequências para os outros e para nós mesmos. E consequências que em algum momento vai se manifestar de alguma maneira. Então, quanto mais nós entender que vibração elevada é melhor para nós, e para o planeta, e para os outros, né? Só que a gente tem que praticar, sentir. Por isso a gente bate tanto na tecla do amor. Por isso que já foi dito, ama o próximo como a ti mesmo e está tudo resolvido. Porque a energia mais elevada que tem é o amor.
Tudo se ajeita quando a gente ama. Tudo se ajeita, tudo fica bonito, tudo fica belo, tudo entra nos eixos. E quando a gente fala, né, Rafa, que a gente cansa de falar, toda vez a gente fala a mesma coisa. Quando a gente fala de amor, as pessoas confundem e faz uma mistureira. Quando a gente fala de amor, a gente fala amor, amor divino. Ele que Deus tem por nós, teve por nós, continua tendo por nós, é a gente olhar isso com bondade, com grandeza, olhar para tudo, olhar para todos, sem distinção de cor, de credo. É a gente olhar a verdade daquilo que se apresenta para nós. E não esse amor que se julga aí, que as pessoas acreditam que é uma realidade, que é algo doentio, que prejudica, que mata, que causa danos a outras pessoas. Não é isso, a gente fala esse amor que é aquele que Deus teve por todos nós e a gente precisa aprender a praticar esse amor o tempo inteiro, porque tudo isso faz parte de nós. Não tem como ser diferente. É a gente olhar para a vida, a gente olhar para o mundo, a gente olhar para as pessoas. Ninguém é obrigada, como diz aquele ditado, né? Ter aquela simpatia, mas o amor a gente precisa ter. Você não precisa viver agarrado, abraçado com ninguém, mas você precisa sentir essa presença, você precisa sentir esse amor que veio do Criador, que somos nós. Independente de quem é, como se comporta, como deixa de se comportar. É o que representa isso para a gente. E não esse amor que as pessoas julgam, um amor que, sabe, que causa tanta coisa e tanta contradição. Então a gente precisa começar a olhar para essas coisas com a realidade que é. Porque julgam tanta coisa que não condiz com aquilo que é a realidade de que Deus emanou, pregou e que trouxe para nós como o seu grande ensinamento. Então a gente precisa começar a olhar a vida de uma outra forma e olhar ela com esse amor. Esse amor real, esse amor divino, esse amor de entender que tudo que está em mim está em você, tudo que está em você está em mim, está no outro. E o que sai fora disso sai fora da energia de Deus. Porque quando você olha para o outro com egoísmo, olha para o outro com sentimento de negativo, que a gente fala no geral, a gente sai dessa energia. A gente sai desse amor que é para todos e de todos, independente de quem seja. Se é o ladrão, se é o bandido, quem que é. Se é a criança, o adulto, o velho. Não tem. É a gente entender que esse amor é para todos. E a gente precisa vivenciar isso. E a gente precisa transformar isso e começar a trazer isso para dentro e procurar em nós a forma mais correta que cada um tem de trabalhar, de se aprimorar, de crescer dentro disso. E cada um buscar a sua verdade dentro da sua verdade, transbordar esse amor que veio para nós, que nos é dado todos os dias. E isso é tão claro, né, Rafa? Deus nos apresenta essas coisas todos os dias. Se a gente parar, se a gente começasse a refletir sobre isso, e se a gente usasse o amor que Ele tem por nós da mesma forma que Ele usa, que Ele nos apresenta, a gente faria tanta coisa diferente.
mas a gente muitas vezes não quer olhar para isso, a gente não quer estar ciente, consciente de tudo que a gente recebe todos os dias. São coisinhas simples, mas com tanta generosidade, com tanta graciosidade. E quando a gente para olhar, para perceber essas coisas, a gente consegue transformar tanta coisa em nós, principalmente. E a gente olha para o mundo de forma diferente também. A gente olha para o nosso próximo, a gente olha para tudo de uma maneira totalmente a agradecer. A gente precisa aprender a agradecer todos esses pequenos detalhes da nossa vida. Essa é a realidade. E compreender, né, Rafa, a grandiosidade que a gente tem. E é todos os dias, só o fato da gente acordar pela manhã, abrir os olhos, já é uma dádiva que não tem preço. Então, assim, é a gente começar a ter consciência dessas coisas, desses pequenos atos, dessas pequenas realizações do nosso dia a dia. E a gente trazer esse sentimento de amor pela vida, pelas coisinhas simples que a gente faz, pelas coisinhas grandes que a gente faz também. E tudo é importante. Tudo é importante. Então, a gente ser grato por tudo. E compreender esse amor, né, Rafa? Saber a grandiosidade disso. Perceber, sentir e trazer para o nosso dia a dia, e transformando esses momentos nossos, as pequenas ações, os detalhezinhos mais simples, mas a gente fazer a diferença. Então a gente, energeticamente, a gente entra em sintonia. E que tipo de sintonia você está? Como é que está teu estado, né, mental, emocional? Qual é a tua sintonia? Você sintoniza com o amor? Ou você sintoniza fora do amor? Porque tudo é vibração, tudo é frequência. Então qual é a tua frequência? Você sente amor o tempo inteiro? A gente emana amor o tempo todo? Amor incondicional, amor de Deus. A gente, vou além, a gente consegue receber o amor de Deus? A gente está consciente disso? Sabe receber? Está aberto para receber esse amor? Entrar nessa vibração? Entrar nessa frequência? Entrar nessa sintonia? Porque se a gente não estiver na sintonia do amor, a gente está em alguma outra. Então, assim, você ama os animais, você ama a sua casa, você ama as suas plantas, você ama a natureza, você ama o próximo, você ama o vizinho. Ou tem momentos que você não sente amor por nada, nem por ninguém. Então, em qual sintonia você está? E quando a gente sintoniza, né, nessas energias, a gente atrai mais disso. Então, quanto mais amor a gente sente, mais amor a gente atrai. Amor de Deus, amor dos outros, amor da natureza, tudo é um retorno, né? Tudo é uma troca. Só que ao contrário também, se a gente sente ódio, raiva, ciúme, inveja, né, a gente está agressivo, a gente está bravo, a gente vai atrair mais dessa mesma sintonia. Então nós temos que começar a tomar decisões na nossa vida. No que a gente quer sintonizar. Porque a gente fala tanto, né? Fala tanto de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. A gente fala isso, e que bom que a gente fala. Mas agora nós temos que começar a sentir isso. Praticar, sentir. Né? Não só da boca para fora. Vamos começar a sentir. Exatamente. A gente vai falar alguma coisa para os outros, mas emana amor. Esteja bem consigo mesmo, esteja em paz, né? Esteja em harmonia, sinta-se saudável e emane essa energia para os outros de uma forma incondicional, sem querer nada em troca, né?
sem querer nada de volta, sem se preocupar o que, que os outros vão achar, sem se preocupar com o que, que os outros vão pensar. Não importa, porque você é você com você mesmo, só isso que te importa. Os outros é os outros. Né? Porque o amor que a gente sente é só nosso. Né? É de Deus, então vamos espalhar para os outros sem se importar o que, que eles vão achar, o que, que eles vão pensar, porque cada um está num nível de consciência, cada um está num nível evolutivo. Né? Cada um é de um jeito, cada um faz o jeito que acha que é melhor, cada um está no momento, cada um está numa posição. Amanhã pode ser que tudo mude, mas o que não muda é o amor. O amor não muda nunca. É o caminho que a gente tem que caminhar, né, Rafa? O caminho que a gente tem que caminhar, ninguém pode fazer isso por nós. Somos nós mesmos, cada um por si, e juntos, numa caminhada em busca de um único objetivo. Evoluir, nos transformarmos o melhor que a gente pode, o melhor que a gente se permite. É a gente trilhar, cada um trilhar o seu caminho da forma que acha mais correto, cada um com a sua verdade, né? E às vezes eu acredito em algo, o outro acredita em outro e está tudo bem. Se esse acreditar faz dele um ser humano melhor, ele acredite no que ele precisa. E que ele caminhe o caminho que ele precisa trilhar. Se é o certo, se é o errado, só ele vai descobrir. Só o que não pode mudar é o amor. O amor tem que ser um só. Só um. Né? É a única vibração. Faz tudo o que você achar melhor, qualquer caminho que você quiser pegar, mas o que não pode mudar é o amor. Se a gente tiver amor no coração, tudo se encaixa, tudo se resolve, os caminhos se abrem. Né? E dentro disso que a gente fala, né, então assim, que tipo de energia a gente está emanando, né? Porque tem consequências. A gente fala, se você sente amor, as consequências são boas, né? E a gente fala assim, ó, a gente vai falar, né, que a gente falou no começo da fé. Né? As pessoas têm fé, será? Aquela fé inabalável, porque a fé movimenta a energia, né? A fé faz com que a gente, como é que eu posso falar? Faz com que a gente movimente as energias que estão paradas, estão latentes no nosso próprio corpo. Né? O mecanismo da fé faz com que o nosso psiquismo mental, né? Nosso psiquismo, nossa psique, detone as energias que estão paradas, energias essas que nós temos dentro de nós para usar, para a gente se curar de alguma coisa, para a gente usufruir e fazer algo que a gente queira, realizar um sonho. Então, nós temos que aprender a usar tudo isso. Como a gente já falou lá, quando a gente se desequilibra, quando a gente começa a ter problemas por causa do nosso desequilíbrio mental e emocional, a gente começa a pensar muitas coisas negativas, a gente começa a sentir as nossas emoções desequilibradas. De novo, é muita raiva, é ódio, a gente alimenta essas energias, a gente fica intolerante, a gente fica impaciente, a gente fica carrancudo, a gente fica grosseiro. Isso prejudica o nosso perispírito, o nosso corpo físico. Né? Muitas das vezes, o que acontece? A gente vai buscar ajuda, né? A gente quer cura. A gente quer a cura. Mas a cura é nossa. É nossa mesmo. A gente pode ir buscar ajuda, mas a cura é nossa, através dos nossos mecanismos, né? Através da nossa energia. Então, na passagem lá bíblica já diz, né?
Tem essa passagem, a tua fé te curou. Né? O que aconteceu ali? Jesus ensinou as pessoas a, a, a acordar essa energia da cura. Jesus fez isso. Né? Ele simplesmente deu luz para as pessoas e quem acreditou, quem teve fé, se curou. Então, as nossas mazelas, no momento, nós podemos nos curar delas com a nossa fé, com o nosso conhecimento. O quanto a gente quer evoluir, o quanto a gente quer crescer. Crescer e evoluir é isso, é se transformar, é ser hoje melhor do que a gente foi ontem. Ser amanhã melhor que a gente foi hoje. Tudo aquilo que a gente já falou. Mais paciência, mais amor, mais gratidão. Né? E o que acontece muitas das vezes das pessoas buscar fé? As pessoas buscam fé nas coisas. É válido. Né? As pessoas buscam fé num santo, as pessoas buscam fé num lugar, numa imagem, enfim, diversas coisas. Mas qual que é o ponto crucial? A fé. É a fé naquilo que desencadeia as energias curativas que ela precisa. Né? É aquela força de vontade, porque nós temos todas essas energias. Só que muitas vezes elas estão o quê? Adormecidas. Como é que a gente acorda elas? A nossa fé, a nossa força de vontade. Né? É uma fé inabalável naquilo que a gente acredita. E por isso que a gente vem falando aqui, vamos parar de acreditar em coisas negativas e começar a acreditar em coisas positivas? Vamos acreditar mais na saúde, vamos acreditar mais no amor, mais na paz. Vamos acreditar realmente, vamos movimentar essas energias para que elas cresçam. Né? Como a gente já falou lá atrás, ali, né? O nosso corpo é muita energia. Né? É uma usina de energia, a gente tem que começar a usar elas para fazer o bem, para nós mesmos. Né? Então, quando a gente se desequilibra nas situações que a gente trouxe de exemplo, a gente acaba emanando energias que nos prejudicam. Vamos inverter isso e vamos começar a acordar as energias que nos beneficia, que traz coisas boas para nós e para os outros. Vamos despertar essas energias que estão adormecidas, o amor, a alegria, a felicidade nossa, a felicidade do outro. Então, muitas das vezes, o que acontece? As pessoas procuram ajuda, mas o que falta nelas é entender isso. Né? Você pode ir atrás de ajuda médica, você pode, como a gente já falou, às vezes precisa de um medicamento, precisa de uma cirurgia, mas o que vai te curar além disso? A fé que você consegue ser saudável. A fé inabalável que você vai ser curado. É isso que vai trazer resultado. Né? Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas não têm tanta fé, a coisa não acontece. É lógico. Porque o que vai acontecer é ela despertar as energias curadoras, as energias espirituais que tem dentro dela. É isso que vai acontecer. É essa luz que nós precisamos acender em nós mesmos. Ah, mas os outros vão ajudar? Os outros vão mostrar o caminho. Igual a gente já falou. Jesus veio mostrar o caminho. Ah, mas ele curou as pessoas. Não, ele mostrou o caminho da cura. Tanto é que ele fala, a tua fé te curou. Né? Em outro momento, vai e não peques mais. Ou seja, não cometa os mesmos erros que você vem cometendo. Mude. Para de pensar bobagem. Para de pensar negativo. Para de sentir raiva. Para de sentir ódio. Começa a amar o próximo. Começa a amar a si mesmo. Começa a ser alegre. Começa a agradecer as coisas que tem. Quanto mais a gente agradece o que tem, mais vem.
Então a gente está dando a fórmula, né? Está esclarecendo certas coisas, porque nós precisamos que esse planeta mude. Nós queremos que as pessoas se transformem. Nós queremos a felicidade das pessoas. Né? A gente está aqui porque a gente gosta de fazer isso, porque a gente ama. A gente tem amor no nosso coração e a gente quer que os outros sintam o que a gente sente. Mas a gente só pode mostrar o caminho. Né? Em cada palavra, em cada gesto que a gente faz. É com amor e carinho, porque a gente já entendeu. E quem já entendeu tem que passar para frente. Não importa o que as outras pessoas pensam, se estão sentindo, se não estão, se acreditam, se não acreditam, porque é de cada um, é o que cada um carrega no coração. Então, é a fé, é o acreditar que a gente pode, é o acreditar que a gente consegue. Então, a cura que as pessoas buscam está dentro delas mesmo. Né? Só que as mazelas está dentro delas também. E nós estamos muito preocupados com as mazelas, esquecendo da cura do outro lado. Como a gente já falou, o nosso corpo é perfeito. Olha quando nasce, né? O feto vai se transformando. Olha quanta energia é gerada ali. Da onde aquilo? É tudo maravilhoso. É tudo fantástico quando a gente começa a se aprofundar na espiritualidade, porque daí a gente começa a entender que tipo de energia que está acontecendo ali, que tipo de alimento que a criança se alimenta no ventre da mãe que ela se transforma. Para pensar, é tudo energia, é tudo da natureza. Nós que atrapalhamos isso no decorrer do nosso caminho, porque a gente não entende o que está acontecendo. Então está na hora de nós acordar para o que está acontecendo. Né? Vamos repetir, quando a gente corta o dedo, o próprio corpo cicatriza, busca a cura sozinho. Tá, muitas vezes a gente precisa buscar o recurso, né? Mas olha que tipo de energia que está acontecendo. Nós só precisamos potencializar essa energia com a nossa fé, com a nossa mente. Vamos acreditar no bem, vamos acreditar no amor, vamos aumentar essa energia para nós, para o nosso próprio bem, para as consequências boas que vai acontecer com nós mesmos. Porque o bem que você faz para o outro não é para o outro, é para você mesmo. Então a gente vai repetir, repetir até as pessoas acordarem para isso. Nós somos uma usina de energia. Vamos usar para o bem, para o nosso bem, não é nem para o outro. Vamos ser felizes, vamos se realizar no nosso trabalho, né? Vamos tratar bem as pessoas, porque quando a gente trata bem as pessoas, nós estamos tratando bem a nós mesmos. Né? Então, quando eu trato alguém com amor e carinho, o meu corpo agradece, porque eu estou emanando essa energia de amor e carinho. E isso faz bem para o outro e para mim mesmo. Porque quando a gente sente ódio, raiva, o nosso corpo vai reclamar de alguma maneira. Então, o fato de eu explodir de raiva em algum momento, prejudicar o outro, mas na verdade eu estou prejudicando a mim mesmo. Então, está na hora de nós despertar esse lado energético que a gente tem. Energias boas, energias positivas. Né? Amar mais, ser mais feliz, né? Ser mais alegre, compreender melhor os outros. Porque quando a gente compreende melhor os outros, a gente se compreende também. Né? Porque muitas das vezes o que acontece? A gente já falou aqui, é através dos outros que a gente encontra as nossas falhas, mas também encontra as nossas virtudes. Então, a gente tem que começar a entender o que o universo nos pede, que tipo de movimento o universo está fazendo. E isso a gente só vai entender quando a gente olhar para o nosso interior, né? Para o nosso íntimo. Ou seja, eu comigo mesmo. Né? Analisar, refletir, aprender a sentir.
Então veja que quando a gente consegue entender isso e aplica, as coisas acontecem. Quantas histórias a gente já ouviu por aí, né? De curas maravilhosas, de transformações espetaculares. Tá cheio de relatos nessa internet afora. Mas o grande ponto é o quê? Será que a gente acredita nisso? Então vai do que você acredita. Se você começar a acreditar nesse milagre, acontece. Acontece porque você, né, desperta energias dentro de você que as coisas vão acontecendo. Os Energias poderosas. comportamentos, os comportamentos traz as consequências, mas também traz as bênçãos, né, Rafa? Isso é fato. Então, as pessoas entendem. Quando eu tomo, né, um copo d'água, quando eu estou tomando água, o que eu estou tomando na verdade? É energia. É energia. E se eu tenho fé nessa água, que ela é que ela cura, que ela é boa, né, que ela vai me trazer alegria, eu estou despertando essas energias em mim e na própria água. Essa fé, esse acreditar, eu estou movimentando essas energias. Então eu vou tomar um copo d'água, eu vou ter fé que essa água cura o que eu preciso, que essa água está trazendo alegria, que essa água vem energizada com felicidade, com amor. É isso que vai acontecer, porque eu estou movimentando tudo isso. Né? Por que quando uma pessoa chega a um ponto depressivo, vamos falar assim, tão baixo, né? Tão baixo, ela não consegue sair por si mesma, porque ela já foi engolida por aquela energia, que tem que vir alguém de fora dar a mão para ela e tirar ela lá daquele lugar. E não é fácil, porque a pessoa, né, que está naquele momento depressivo, ela não tem forças para sair dali. E ela vai se afundar cada vez mais. Quantas coisas que a gente vê de suicídio, coisa arada, barbaridade, porque a pessoa se enterrou naquela energia e não tem forças para sair daquilo. Né? E como a gente está explicando aqui, eu sou o meu curador. Né? E aí, como é que uma pessoa dessa vai sair de uma situação que ela não consegue sozinha? Aí tem que vir alguém de fora, dar a mão, ajudar, com amor, com carinho, com dedicação, né? E com paciência, compreender o momento da pessoa, até chegar a um ponto que a pessoa mesmo consiga sair daquela situação. Então veja como que o universo trabalha no sentido da gente amar o próximo. É desse jeito, a gente estender a mão quando as pessoas precisam. Né? Então a pessoa está tão envolvida na energia que sozinha ela dificilmente vai conseguir sair. Aí quem está lá amando de verdade, sentindo, vai lá e dá a mão. Vai, não vou ajudar essa pessoa porque ela precisa. Né? E isso traz benefícios, né, para todos, principalmente para quem ajuda. Olha como o universo é sábio. Né? Olha que sabedoria de Deus. Né? Então o fato de você ajudar alguém, você está se ajudando. Está movimentando essas energias criadoras, essas energias que fazem as transformações que a gente precisa em nós mesmos, no planeta, nas pessoas, nas sociedades. Então não está difícil das mudanças acontecer, basta a gente querer. A gente tem que querer. Do fundo do nosso coração. Esse querer é sentido. Esse querer é com, vou falar sangue nos olhos, mas é com vontade, com garra. Né? Sentir que tem algo dentro da gente que está movimentando para mudanças. Não importa, né, Rafa? Seja no pequenininho ou no grande, mas fazer todo dia um pouquinho, fazer, buscar, querer estar nessa transformação. Fazer essa energia circular.
é de dentro para fora. Não existe isso de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. As pessoas até tentam muitas vezes vir de fora para dentro, mas isso uma hora ou outra ela se desfaz. Então a gente precisa sair de dentro para fora. Muitas das vezes as pessoas precisam de ajuda e você tem que carregar as pessoas. Muitas vezes você tem que carregar. Só que chega a um determinado ponto que ela tem que caminhar sozinha. Não tem outra saída, ela tem que caminhar sozinha. Mas às vezes a pessoa precisa ser carregada, né? E essa ajuda de fora é bem-vinda. Mas no final da história é de dentro para fora, né? A realidade é de dentro para fora. Todo o trabalho é interno, né? Por gente mesmo. E partir disso, receber o que tiver que vir, de bom grado, mas trazer para dentro e fazer isso se movimentar em nós, as nossas percepções, a nossa energia, o nosso sentir, o nosso aceitar, o nosso transformar, para a gente poder aflorar para fora, a gente poder sair para fora, a gente poder sair do casulo de maneira mais tranquila, porque quando você faz isso, você consegue ter essa tranquilidade, você consegue ter essa paz de se olhar de maneira diferente, até porque tudo o que acontece, né, Rafa, traz uma leitura, a gente faz uma leitura disso. E se a gente não está com isso movimentando aqui dentro, não transformou aqui dentro, essas leituras serão vistas de maneiras completamente aleatórias e muitas vezes para a gente não vai fazer muito sentido. Ou se fizer, vai fazer estrago. Da maneira que a gente olha, da maneira que a gente percebe. Então, assim, é a gente trazer para dentro, para a gente poder movimentar isso internamente, porque quando a gente faz esse movimento interno, a gente tem mais do que capacidade de olhar o externo de vários ângulos, de várias posições, e você ter o entendimento de várias maneiras, né, Rafa? A gente ter aceitação de que se não dá de um jeito, a gente vai olhar de uma outra forma. A gente não tem aquele olhar rígido de que é uma coisa só e você não tem para onde sair. A gente sabe que a realidade não é essa. A gente tem infinitas possibilidades quando a gente está preenchido com essas coisas, com essas energias, com essa vitalidade de você poder trazer e ampliar diante de você tudo aquilo. Você consegue ver caminhos, soluções e as possibilidades que você tem dentro disso. Isso fica muito claro para a gente. Mas quando a gente está de dentro para fora, a gente olhando de dentro para fora. E é um trabalho que é sempre feito assim. Por mais que a gente tente pegar primeiro fora para dentro, não funciona. A gente sempre vai encontrar um impasse que vai fazer a gente parar e fazer o caminho inverso. É uma energia certeira. Não tem erro, né? É o entendimento que a gente precisa. É entender que é sempre de dentro para fora. Tudo que começa de fora para dentro, uma hora, não funciona muito bem. Então, é a gente ter essa consciência, né? E trazer isso para a gente transformar, buscar essas mudanças nesses detalhes, nessas coisinhas simples, e fazer essa diferença.
primeiro em nós. E quando a gente sente que a gente está preparado para aceitar, quando a gente sente que a gente está preparado para olhar, para a gente ouvir e tudo mais, a gente vê as coisas se abrir diante de nós, né? É aquilo das possibilidades, a gente encontra tudo que a gente precisa, aonde a gente precisa, no momento que a gente precisa. Então você não precisa brigar por nada. Então, assim, a gente ter essa consciência de que tudo flui, e tudo está dentro do compasso de Deus. Por mais que a gente, às vezes, queira tomar as rédeas das nossas mãos e fazer as coisas do nosso jeito, seja das coisas mais simples às mais difíceis. Quando a gente consegue transformar dentro, a gente consegue realizar fora também. É isso. Você vê que interessante, né? Para finalizar, né? O que a gente fala da fé, do acreditar, porque como que isso funciona? Pensa numa criança, pensa num bebê. Né? Do que o bebê se alimenta? O bebê se alimenta do leite materno, única e exclusivamente de leite materno, né? Até uma certa idade. E o que acontece quando ele ingere aquele leite? Acontece tudo. Né? Ele cresce, cresce cabelo, cresce os dentes, cresce os nervos, cresce os músculos. O que a gente quer dizer com isso? Que é o leite que faz isso? Não, é a energia que tem ali, junto com a energia que tem dentro da criança. Né? Esse potencial energético faz tudo acontecer. Então, assim, por isso que a gente fala da fé. Porque se você tiver fé, você vai conseguir o que você quer. Você vai se curar do que você precisa. Porque você vai movimentar essas energias junto com outras necessárias e vai acontecer. Então, o leite é feito do quê? De uma explosão de energia atômica. Porque tudo é átomo. Né? E aquela energia atômica faz tudo acontecer para a criança, para o bebê. Ok. Isso para ali? É lógico que não. Para a nossa vida adulta também é assim. Então, quando você pega... A gente falou do copo d'água, mas vamos lá. Quando você pega um remédio, se você tiver fé que aquele remédio vai fazer a sua cura, vai fazer, porque você vai movimentar toda essa energia. E no final da história, o que é esse movimento? É o teu interior, né? É o teu espiritual, né? se materializando. É isso que você vai fazer. Então vai no seu médico, vai atrás de ajuda, mas acredita para que você possa movimentar essas energias e a cura acontecer. Qualquer cura que aconteça. Porque tudo é energia. E toda a energia que você movimenta, né, porque a espiritualidade divina, ela é sábia por si só. Então basta você ter fé que as coisas acontecem. E se não acontecem, duas coisas. Alguma coisa você precisa mudar, se transformar, ou a sua fé não foi tão inabalável, não foi 100%. Ou você precisa transformar alguma coisa, né? Amar mais, perdoar mais, sentir uma energia diferente, ter mais paciência, alguma mudança. Essas mudanças também são curas, né? Então, no final da história, no final das contas, o nosso interior tem todas as energias que a gente precisa. Nós temos que aprender a despertar elas para o bem. Fazer o bem. A quem? A
nós mesmos. Mas quando a gente faz o bem para nós, automaticamente a gente vai fazer o bem para os outros, né? Que é o que a gente falou ali atrás. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você ama a Deus de verdade, você sente amor, automaticamente você vai ter que amar o próximo. Porque tudo é uma coisa só. Ah, eu amo a Deus, mas não amo o meu vizinho. Opa, alguma coisa aí não está se encaixando. Né? Ah, eu não consigo perdoar meu pai, minha mãe. Opa, alguma coisa aí está errada. Porque qual que é o final da nossa evolução? Final, modo de dizer, né? Qual que é o nosso caminho? Amar. Só isso. Amar, amar e amar. Agora, se você ama a Deus, né? Você vai ter que amar os outros também, o próximo também. Se você ama a si mesmo, você também vai ter que amar o próximo. Lembra que a gente falou, né? As pessoas são um reflexo de nós mesmos. Então, se eu ajudo o outro, eu estou ajudando a mim mesmo. Se eu me amo, eu vou amar o próximo também. Mas por que as pessoas não conseguem? Na maioria das vezes, elas não sentem. As pessoas não sentem amor. Elas só acham que sentem, mas na verdade não sentem. Então, nós temos que aprender a sentir. Nós temos que aprender a sentir de verdade o que é esse amor. Como é que a gente faz isso? A gente tem que se abrir para o amor, se abrir para Deus, se abrir para o universo, se abrir para essa energia. Nós temos que permitir isso. Aí cada um seu jeito, mas temos que dar essa permissão para que essa energia, né, nos envolva de alguma forma. E o amor é uma energia sábia por si só. Ou seja, quando você sente amor, as coisas se encaixam, as coisas acontecem, a harmonia se apresenta. Quando a gente sente esse amor, quando a gente sente a presença de Deus, Deus é sábio, não é? Então, só a presença dele, dessa energia, faz com que as energias em nossa volta se transforma. Se transforma no que Deus é, ou seja, em amor. E esse amor tem as suas consequências: tranquilidade, paz, alegria, felicidade, né? Aquela paz de espírito que as pessoas buscam, aquela serenidade. Da onde vem essa serenidade? Vem do amor. Da onde vem a compreensão? Vem do amor. Ah, mas como que eu sei isso? É só a gente pensar um pouquinho, né? Olha como Deus é paciencioso. Olha como Deus é compreensivo. Olha como Deus é tranquilo. Então, ele é assim. E no final, o que ele sente? Ele sente amor. Então, quando a gente começa a sentir amor, a gente começa a ganhar todas essas virtudes. Paciência, né? Tranquilidade, prosperidade. Deus não é próspero? Deus é muito próspero. Então a gente começa a ganhar essas energias de lambuja. Quando a gente sente amor, quando a gente sente a presença de Deus. E é onde está escrito isso? Primeiro o reino dos céus e tudo mais será dado de acréscimo. Está lá é bíblico também. Está lá nesse ensinamento. O que é o reino dos céus? É um estado de espírito, de amor, o tempo inteiro. E aí as virtudes vêm junto. A prosperidade material vem junto. A prosperidade de tudo vem junto. Então vamos pensar nisso, vamos refletir bastante, vamos se interiorizar mais para que a gente entenda essas energias, para que a gente comece a aplicar essas virtudes no nosso dia a dia, para o nosso próprio benefício, para a nossa própria evolução. Porque como a gente já falou lá atrás, o planeta já está nisso, nessa vibração. Por isso todo esse caos que nós estamos vendo aí fora.
Porque a árvore tá dando uma chacoalhada para ver os frutos que vai ficar. E os frutos que vai ficar é os que tiver na mesma vibração do planeta. Ou seja, amor e fraternidade, paciência, tolerância. É isso aí. Fechou. Algo a mais? Não. Então é isso. Então é isso aí, gente. Obrigada pela presença. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. É isso aí, gente. Obrigado pela presença e até a próxima. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau.